Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A divina vontade forma a verdadeira e perfeita consagração da vida divina na alma. Continuo no meu habitual estado e estando muito afligida pelas privações de Jesus, depois de muito esperá-lo, veio, fazendo-se ver em todo o meu pobre si. E eu me parecia que se fora a vestidura de Jesus, e rompendo seu silêncio me disse: minha filha, também tu podes formar hóstias e consagrá-las. Vê o vestido que me cobre no sacramento? São os acidentes do pão com os quais é formada a hóstia. A vida que existe nessa hóstia é meu corpo, meu sangue e minha divindade. A atitude que contém esta vida é a minha suprema vontade. E esta vontade desenvolve o amor, a reparação, a imolação e todo o resto que faço no sacramento, o qual não se separa nem um ponto de meu querer,
Não há coisa que saia de mim, da qual o meu querer não vá adiante. E eis que também tu podes formar a hóstia material e feita inteiramente humana. Também tu tens um corpo material e uma vontade humana. Este teu corpo e esta tua vontade, se os mantiveres puros, retos, afastados de qualquer sombra de pecado, são os acidentes, os véus para poder consagrar-me e viver escondido em ti. Então a Luísa estava sentindo como se ela fosse a vestidura de Jesus. A humanidade dela é a vontade dela. Então ela era a roupa de Jesus, que cobria Jesus. Olha que legal. A nossa humanidade é para Jesus, é para se vestir de Jesus, para Jesus se vestir, então ele vai se vestir de nós, da nossa humanidade. É o véu que esconde ele, como na Eucaristia, aquele pão, né? Esconde Jesus. Não, a gente vê o pão, a gente vê aquele pedacinho de pão, mas é Jesus que está ali escondido, que está ali. E o que faz esse ato acontecer? A vontade de Deus. É por causa da vontade de Deus a Eucaristia existe. Então a mesma coisa, nós também. Aí o nosso corpo, a nossa humanidade, o que nós vivemos na nossa humanidade é a vestidura para Jesus. É para ser, para Jesus habitar, como ele habita na Eucaristia. Então é muito incrível, né? Aí ele vai falar, mas não basta isto, só você me dá a sua humanidade. Não basta que a gente dê a nossa humanidade. Mas isso não basta, seria como na hóstia sem a consagração. Então você, mesmo que a pessoa afaste de tudo que é impuro, ele está falando aqui, ó. A hóstia é material e feita inteiramente humana. Também tu tens um corpo material e uma vontade humana. Este teu corpo e esta tua vontade, se os mantiveres puros, retos, afastados de qualquer sombra de pecado, são os acidentes, os véus para poder consagrar-me e viver escondido em ti. Mas não é tu, não é. É um meio, é um momento. É a vida da graça aqui. Que é quando a pessoa se afasta do pecado, é quando a pessoa vive na graça. É quando a pessoa busca o que é puro, né? Tá na pureza. Busca viver sem pecar, busca ficar longe do pecado. Não quer pecar, não tá longe do pecado. Busca a pureza, só que é Jesus. A vida dos santos é essa parte, que eles foram hóstias, mas não como é alguém que vive na vontade de Deus. Entendeu? Então é um estado diferente um do outro. Porque não basta isso, não basta o corpo limpo e mortificado pela penitência. Não basta essa questão do jejum, da penitência, como cumprir os mandamentos. Viver na graça. Não basta. Isto não basta. Aí ele fala, seria a mesma coisa que a hóstia sem consagração. A hóstia sem a consagração, ela é pura, ela é nada, ela é vazia. Mas não é Jesus inteirinho. Não é Jesus inteirinho. Entende? Ela está aberta para Jesus. Disposta para Jesus. Mas não está fundida com Jesus, não está transubstanciada. Ela ainda existe. Tipo assim, ela ainda é reconhecida. Não é assim? O padre só fala corpo de Cristo quando é realmente o corpo de Cristo. Fora isso, eles falam, pega as hóstias lá. Vamos colocar aqui nos cálices para vir trazer para o altar para consagrar. Ela é chamada assim. E quando ela é consagrada, ela não é mais chamada assim, ela é chamada de Eucaristia. Ela é chamada, aí é diferente, ela é chamada do próprio corpo de Cristo. Então desaparece o pão. Você não fala, toma esse pão aqui. Eles não falam assim. Quando o ministro aponta pra gente, né, que a gente tá na fila para comungar, o ministro não fala assim, a hóstia, toma a hóstia. Aí você fala amém, não. Fala o corpo de Cristo. Então ela não é mais reconhecida como hóstia mais. Ela não existe mais. Só Jesus. Entendeu?
Então precisa disso, mas como isso acontece? Necessita, aí ele fala, mas isto não basta. Como seria, como na hóstia sem a consagração? Por isso se necessita minha vida. Minha vida está composta de santidade. Então é a vida de Jesus. A hóstia tem que estar vazia para Jesus. Não basta ela estar vazia. Ela tem que receber Jesus, a vida de Jesus, que é composta de santidade, de amor, de sabedoria, de potência. Mas o motor de tudo é minha vontade. Por isso, depois de que preparou a hóstia, deves fazer morrer tua vontade nessa hóstia. Deves cozê-la bem. Porque o ser humano é uma hóstia diferente da hóstia. A hóstia não tem vontade. Ou é uma coisa material, assim, inanimada. O ser humano tem. O ser humano tem pensamento. O ser humano tem vida para dizer sim ou não. Então, a hóstia vivente tem que morrer da sua vontade. Ela tem que ser nula. Ela tem que se anular. Se anular, se esvaziar. Se esvaziar. Para receber a vontade de Deus, ó. Deves fazer morrer a tua vontade nessa hóstia. Deves cozê-la bem. Então tem toda uma preparação. A Eucaristia, para ser preparada, tem vários processos. Ela é prensada, ela é cozida. Tem todos os processos lá de limpeza. E depois tem alguém que vem e vai pegando elas e limpando para tirar toda aquela farofinha que fica, né? Limpando ela todinha para ela ficar sequinha, né? Então você também tem que ser assim. Você passa por uma purificação gigantesca para também ficar bem sem os pó, né? O pó do humano, né? Bem, para fazê-la que não renasça mais. Então, você não quer mais fazer sua vontade. E deves fazer entrar em todo o teu ser a minha vontade, em todo o nosso ser. E esta que contém toda a minha vida formará verdadeira e perfeita consagração. Então, só unida com Jesus, só com a vida de Jesus, realmente a pessoa se torna a hóstia viva. Sem Jesus, a hóstia não é a mesma coisa. Ela só é a Eucaristia, ela só é a presença de Jesus quando ela realmente tem todo Jesus. E ela é toda Jesus, né? Porque pode te dar um pedacinho, pode cair um farelinho na sua mão e é Jesus do mesmo jeito. Então assim, olha para você ver, tudo nela é Jesus, ela é toda Jesus. Então assim também tem que ser em nós, cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada movimento. Tudo que nós passamos, sofrimentos, Jesus. Cruzes, Jesus. Pensamentos, sentimentos, situações, Jesus. Toda a nossa vida que nós vivemos. Não sair nenhuma parte que você não veja que é Jesus, que você queira ter vida própria, né? Não. Assim não terá mais vida o pensamento humano, senão o pensamento de meu querer. Entendeu? Então, o querer é um pensamento, é o querer. Jesus fica em você, você é essa hóstia viva, esse corpo que esconde ele, a humanidade, que esconde a vida de Jesus. Mas qual é a substância? Quem forma isso? Quem é o responsável por isso? Quem é o motivo, o motor de tudo isso? O querer divino. Então é o querer divino que você vai ficar com o pensamento no querer divino. E esta consagração criará a minha sabedoria em tua mente. Então você vai ter a sabedoria de Jesus. Seus pensamentos não serão mais humanos, porque serão transubstanciados. Serão os pensamentos de Jesus, não mais vida do humano. A debilidade, a inconstância, porque minha vontade formará a consagração da vida divina, da força, da firmeza e de tudo o que eu sou, de tudo que Jesus é. Então, cada vez que fizer correr a sua vontade na minha, em seus desejos, em tudo que é e pode fazer, eu renovarei a consagração. Olha isso, gente. Olha isso. Então, cada vez que fizer correr a sua vontade na minha, em seus desejos e em tudo o que é e pode fazer, eu renovarei a consagração. E como em hóstia viva, não morta, como são as hóstias sem mim, eu continuarei minha vida em você. Então é maravilhoso, porque a hóstia, ela é Jesus, mas ela fica ali contida, no sacrário, né?
E para ter movimento precisa de que outras pessoas peguem e dê movimento. Então ele fala da prisão dele no sacrário, do estado dele no sacrário. A hóstia muda, não fala, não pensa, não tem comunicação com Jesus, mas você sim, você é a hóstia que ele quer viver. Porque você tem os pés para ele usar para andar. Aí a hóstia que não vai ficar presa, que vai poder caminhar. A hóstia que vai poder se mover. Que vai dar os pensamentos para ele. Então você vai pensar no que ele está fazendo ali. E com a hóstia muda em material, ele não tem essa comunicação como tem com o homem. Então você vai dar sua memória, inteligência e vontade para ele ter vida em você. Então ele vai ter boca para falar, cabeça para pensar, olhos para ver, ouvidos para escutar, pés para andar, mãos para trabalhar, para fazer as coisas. Então ele vai ter movimento, vida, ele não vai ficar mais preso, se sentindo preso ali, né? Eu não sinto mais mesmo que eu volte ao sacrário, eu não sinto que eu estou deixando Jesus lá, sozinho assim, preso. Eu não sinto que está preso, só se eu, na minha pessoa humana, deixar ele sozinho, aí é perigoso. Porque em mim pode ter um movimento que ele não tem lá, entende? E ele quer isso, entendeu? Ele não quer que você fique pensando, eu vou no sacrário de vez em quando na divina vontade, e depois eu dou um tchau lá para Jesus e vou para minha vida. É ofender ele, porque ele quer viver em você. Então, mas se a gente não liga a nossa vida a ele, a gente não está vendo essa conexão. Então, a nossa vida, a gente precisa ligar à vida de Jesus. Não é mais nossa vida. E o que nós sofremos, o que nós passamos, reflete como está sendo falado na meditação. O próprio estado dele na Terra. Como que está hoje? Uma confusão, não é? Se você passa por uma confusão, pode ter certeza. Hoje também nós estamos num tempo de confusão. É na igreja, é no mundo, né? Então, meu Deus, é muitos problemas, como a Aline está falando da empresa dela, né? Meu Deus do céu, parece que a gente está no mar, né? Tempestuoso e sendo atacado por tubarões de cá e de cá, gente que tira daqui, tira dali, morde daqui, morde dali. É um problema atrás do outro. E como que está a divina vontade também? A mesma situação. Muitos também, os tubarões estão aí, né? Falando mal da vontade de Deus, proibindo que as pessoas leiam os escritos. Os tubarões estão aí, no mar, né? Pronto para devorar quem está lendo. Para falar, não leia isso. E distribuindo coisas dizendo, não leia isso, não fale disso. Tentando sufocar, né? Então, é a mesma realidade da vontade de Deus, como a Luísa viveu, a realidade de Jesus. Quando a Luísa ficava petrificada, presa, ela falava de uma prisão. Era o mesmo estado de Jesus no sacrário. Entendeu? Então, quando a gente também se sente em uma situação assim de conflito, de dificuldade, de querer dar o bem para alguém, as pessoas não acolher aquele bem, aí você pensa, a vontade divina está na mesma situação. Porque ela é um bem, e ela vê ainda a igreja muito paralisada na santidade humana, não avançando nesses escritos, não divulgando, não se importando, muito presa ainda lá no São Tomás de Aquino, na Santa Teresinha, e não busca mais, não vai mais fundo, né? Então, assim, muito pouco interesse. Então, quando a gente fica na mesma situação da vontade de Deus, nesses tempos. É como então a nossa vida é para ser espelho de Jesus, para a gente não se ver mais. Sou eu que estou sofrendo isso, sou eu que estou passando por isso, não. É Jesus. Jesus está te comunicando algo com o que você está passando. A divina vontade está desabafando algo que você está sofrendo. Ela está comunicando o estado dela. Né? Às vezes as coisas externas que acontecem falam do interior, né? Do que está acontecendo, do que está no coração, do que o Senhor está passando. Então é interessante como ele se comunica com a gente, porque é da nossa vida mesmo. Então a nossa vida é para a gente ver Jesus nela. Em tudo que nós passamos, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas cruzes, nos conflitos, na dificuldade com as pessoas, né? Porque às vezes a gente quer dar um bem pro outro e o outro não está aberto. E o outro está reclamando, e o outro está fechado.
para a vontade de Deus. Aí eu penso, nossa, os sacerdotes estão fechados para Deus. Se eu falo para o meu esposo e ele não ouve, então olha o que Jesus também passa com os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eu com os meus sacerdotes do lar, então imagino que Jesus não passa com os seus sacerdotes que estão fechados também. Então tudo você tem que ver a vida de Jesus, não mais você é uma hóstia que não existe, você é o corpo de Cristo, entende? As pessoas podem olhar e ver você, mas é o véu, como a gente continua olhando para a Eucaristia e vendo o pão. A gente não vai ver ela virar Jesus assim na nossa cara, mas é Jesus. Então você é Jesus. A sua vida é de Jesus. É o que a divina vontade quer para você hoje. É como ela quer ser consolada por você hoje. O que você estiver passando hoje é como a divina vontade quer ser reparada hoje. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você passa, as situações da sua vida. Como que a gente está amarrado a Deus, né? É incrível, né? Então, eu continuarei minha vida em você. Então, você é a continuação da vida dele. Que é a vida divina, a vida interior de Jesus, a vida humana e a vida interior de Jesus, que é todo Jesus. Ele vem todinho, né? Mas isso não é tudo. Nas hóstias consagradas, nos copões, nos sacrários, tudo está morto, mudo, não há sensivelmente um batimento, um impeto de amor que possa responder a tanto amor meu. Se não fosse porque eu espero os corações para me dar a eles, eu seria bem feliz. Então, o único propósito de Jesus estar lá é esse momento, né, de entrar nas almas, né, nos corações, de se dar às pessoas. É o motivo, é o momento que ele tem vida e mesmo assim muitas vezes não tem, né, porque a pessoa não dá vida para ele, recebe ele, mas não recebe por receber. Então ele fala disso, né, tem muito desabafo de Jesus no sacramento sobre isso, porque ainda depende da disposição daquela pessoa que vai receber de dar um gole de vida para ele, entendeu? E às vezes a pessoa não dá um muito obrigada, um eu te amo para ele, não, nem o coração, nem as batidas do coração ela oferece para Deus, nada, ela não tem uma gratidão para dar, ela não tem nenhum reconhecimento. Então ele, ao contrário, ele se sente em muitos corações mais obrigado, vai ali por uma obrigação de estar ali, mas sente assim, que quer ir embora, né, que não está sendo recebido com amor. Não está sendo acolhido. O batimento da pessoa não é para Jesus. O pensamento da pessoa está em outro lugar, não é para Jesus. Então, olha para você ver. Então, ficaria desapontado em meu amor e sem a finalidade da minha vida sacramental. E se eu tolerar os nos tabernáculos, eu não vou tolerar isso nas hóstias vivas. Então, as hóstias vivas justamente é para dar vida para ele. Porque nos tabernáculos é mudo, é surdo, não ouve, não pensa, não reflete, não pode fazer nada, assim. Entendeu? Jesus fala assim, na Eucaristia, o trabalho é todo meu. É todo meu. Entendeu? Não tem uma correspondência, assim. Agora, na hóstia viva, é diferente. Então, ele quer a nossa correspondência. Ele não vai tolerar que nós fiquemos dormindo ponto, né? Eu não vou tolerar isso nas hóstias vivas, ele falando. Eu não vou tolerar isso nas hóstias vivas. Que é justamente para me dar a vida. É justamente para dar vida aos meus pensamentos, vida às minhas palavras, vida às minhas obras. Então, é onde ele vai continuar a vida dele. É onde ele quer estar. Entendeu? Mas a hóstia tem que estar também consciente. É uma hóstia que foi feita para estar consciente. Por isso que a hóstia viva, ela está consciente. Ela reflete, ela diz sim, ela concorda, ela está junto, ela está conectada junto com Jesus. A vida é necessária à nutrição, Ana. E eu, no sacramento, quero ser alimentado, mas quero ser nutrido. E outra coisa, ele alimenta você na Eucaristia, e você alimenta ele quando você é hóstia viva. É a hóstia alimentando o próprio Cristo. Jesus é alimentado com a sua vida. Olha que interessante. Parece que ele se comunga na sua vida. Coisa que na Eucaristia é só ele. Eu falo que o esforço é todo dele. Entendeu? E mesmo assim a alma não considera. E
estar na hóstia viva requer também o martírio da vontade humana da pessoa e a atenção constante. Tem que ter o sacrifício dela todos os dias, de atenção constante, de não querer pecar, não querer fazer nada contra a vontade de Deus, de estar atenta à vontade de Deus, de estar disposta ao querer divino, entendeu? De estar aberta a Jesus, dar liberdade para Ele, nutrir Ele. Então, você não foi feito para ficar mudo só ouvindo, só recebendo. Você não é hóstia muda para ficar mudo só ouvindo e recebendo, não. Você não foi feito para isso, você foi feito para doar. Você foi feita para dar vida. Você foi feita para dar vida. Entendeu? Então você foi feita para doar para os outros. Então você é Eucaristia para os outros. Você é Eucaristia. Você é para se dar, como Jesus é. Não para receber. Você é para se dar. Não para ficar com uma hóstia que só recebe e não pode dar nada assim. Né? É tudo de trabalho de Jesus. Não, você não. Você é para dar vida. Então, a vida é necessária a nutrição. E eu no sacramento quero ser alimentado, tá vendo? Quero ser alimentado em você. Não é só ele alimentando. É ele ser alimentado em você. E ele alimenta de toda a sua vida, tá? Toda a sua vida é alimento para Jesus. Não, Jesus, mas minha vida tá cheia de problema, mas é assim que eu quero ser alimentado. É nesse sacrifício que você tá passando. É nesse sacrifício que te alimenta, Jesus. Eu queria te dar coisas lindas. Eu queria só dizer pro Senhor que tá tudo bem. Nossa, hoje eu tô cheio de dor. Tudo que eu tenho é dor, Jesus. Ontem eu tava assim. Nossa Senhora, dor no estômago o dia todo. Aquela dor que não passa. Mas dizem que é normal da gravidez, porque vai crescer na placenta e aperta os órgãos, né? Mas eu senti dor no estômago o dia todo. E eu não sabia se é estômago, se era coluna. Porque depois eu senti da coluna também, dificuldade de andar. Tontura. Eu falei assim, hoje eu sou a menina das dores. Então tudo que eu tenho para te dar hoje, Jesus, é dor. Mas, nossa Senhor, eu queria te dar flores, eu queria te dar eu pulando, eu bem, eu queria te dar uma coisa melhor. Eu falei assim, filha, é isso que eu quero. Muitos não me dão as suas dores. Muitos, o que fazem com as dores? Deixa eu ir lá na macumbeira para ver se ela tira a minha dor. Deixa eu ir lá em tal lugar para me aliviar a minha dor. Deixa eu fazer uma terapia aqui, eu não sei o que aqui, do cérebro aqui, para enganar, para não ter mais a dor. Deixa eu me livrar da minha dor, deixa eu me dar um prazer aqui agora, para tirar a minha dor. As pessoas se alimentam, se dão prazer, escolhem se dar alguma coisa, se aliviar, entendeu? Então, dá para mim aquilo que eu quero, porque não é glamour. Ah, mas eu não quero você hoje linda, maravilhosa, me dando nada. Eu não quero isso, eu não quero isso. Eu quero a sua dor, é porque essa dor não é sua, é minha. É a minha vontade que te deixou assim. Que permitiu essa dor no seu estômago, que está permitindo essa dor na sua coluna. E eu quero me alimentar dessa dor. Hoje eu estou doloroso. Então eu quero você dolorosa igual eu. Hoje eu estou doloroso, a divina vontade está dolorosa. Então eu estou te deixando dolorosa. Então, você alimenta Jesus vivendo, aceitando aquilo que Ele te coloca para viver, porque é a divina vontade dos acontecimentos. Então, não é o que a gente quer dar, o que a gente acha que é melhor. Não. Aí a hóstia, por isso que a hóstia tem que morrer, para ela não ficar atrapalhando tudo, para ela não ficar falando. Assim não, Jesus, desse jeito não. Não, eu não tenho opinião. Entendeu? Então, a vida é necessária a nutrição. Eu no sacramento quero ser alimentado, mas quero ser nutrido e alimentado com o meu mesmo alimento, ou seja, a vontade dele. Isto é, a alma fará sua minha vontade. Meu amor, minhas orações, olha lá, tudo, ó. Meu amor, minhas orações, as reparações, os sacrifícios, os dará a mim como suas coisas. E eu vou me alimentar. Então Jesus se alimenta do que nós vivemos. Então, olha para você ver como que é precioso, entendeu? É a vida que Jesus quer ter, gente. Ele quer ver através dos nossos olhos, ouvir através dos nossos ouvidos, falar através da nossa boca, sentir também o que nós sentimos no nosso corpo. Ele quer sentir isso conosco. Se a gente reclama dessa vida e fala, assim eu não gosto, assim eu não quero, desse misericórdia do céu, Jesus amado. É o que Ele quer viver hoje em você.
É o que você está vivendo, é o que ele hoje quer viver em você. E tem o para quê de você estar vivendo isso. Porque ele está desabafando as próprias situações dele. Como a Luísa ficava petrificada, seca, dura, naquele estado, por tanto tempo. Prisioneira. Tinha tudo a ver com Jesus. A mesma realidade de Jesus. A privação, a mesma realidade da vontade de Deus. Então, olha para você ver. E eu vou me alimentar. Olha, gente. Jesus vai se alimentar. Mas ele se alimenta se a gente reflete, né? Atribui a ele do que a gente vive. Vê a vida dele na nossa vida. Oferta para ele o que nós estamos vivendo. Entende? A alma se unirá comigo. Ela escutará atenta para ouvir o que eu estou fazendo, para fazer junto comigo. E conforme repita meus mesmos atos, me dará seu alimento, tá vendo? Conforme repita meus mesmos atos. É quando você vê, olha, Jesus vivendo isso em mim por causa disso. É Jesus em mim nessa situação. Entendeu? Aí você quer fazer o mesmo que ele fez, você quer repará-lo, né? Quer ofertar para ele as dores dele, como ele ofertou a vida dele para você viver. Ele não ofertou o sangue dele, o sangue que tiraram do corpo dele, ele não te deu. Então, tirou seu sangue também, essa situação, tira seu sangue, dá para Jesus. Te dá dor de cabeça, dá para Jesus. Oferta as suas dores, oferta as situações, dá para ele. O sentido é esse. Então, conforme repita meus mesmos atos, me dará seu alimento. E eu por isso serei feliz. Então, tudo é a vontade de Deus. Mas a gente tem que refletir e ligar a Deus o que a gente vive, não ficar desligado, mas ligar a Deus, unir aos atos infinitos de Jesus na vontade de Deus, né? Que são reparações universais o que nós vivemos. E só nessas hóstias viventes encontrarei a compensação da solidão, do jejum e do que sofro nos tabernáculos. Então olha para você ver, porque a hóstia não pode entendê-lo, mas a hóstia viva sim. Então quando você entende ele e compreende o que ele está fazendo, e quando você concorda e quando você faz companhia para ele e deixa ele viver o que ele quiser viver através de você, e confia nele e oferta tudo, então ele não sente mais jejum, porque a palavra dele não é em vão, alguém está ouvindo. Ele não se sente mais sozinho, porque tem a companhia da criatura. Então ele conta a compensação por tudo que ele faz. Nossa, toda a minha vida sacramental está sendo compensada por ter aquela hóstia viva. Entendeu? Então tudo ele vai sentir recompensado por tudo o sacrifício dele, porque tudo que ele fez foi para chegar nesse momento. A hóstia fala do que ele quer fazer em nós. A Eucaristia, que é o meio que Jesus colocou na igreja, fala do que ele quer ser em nós. Ele não quer ela ficar lá sozinha no sacrário, ele quer viver no sacrário vivo que é a criatura. Ele quer viver no ser humano. Então alguém me compreendeu, alguém percebeu que não é só me olhar daqui de fora e me dar tchau depois para mim, não. Quer me dar vida e me dar vida na sua vida. Não é dar vida para Jesus só quando você pensa assim, quando tá tudo bem, eu tô com aquele sentimento. Não, e quando não tá? Não, é tudo. Não tenha nada que você não deixe ele viver em você, não fique com gracinha. Mas e quando eu tenho uma ignorância, e quando os véus são tampados, e quando eu vacilo? Como que eu vou atribuir isso a Jesus? Jesus é perfeito. Pois é, ele quer isso mesmo, seu nada. Ele não quer que você tenha nenhum preconceito de ofertar nada. Nada, ele quer viver isso em você. Porque muitas vezes não consegue isso dos outros. Porque você vai fazer os atos que os outros não fazem. Porque viver, todo mundo está vivendo. Respirar, agir, todo mundo está fazendo. Entendeu? Mas aí é que está o mistério. Ver Jesus nisso, muita gente não aceita. Porque acha que ver Jesus na vida delas é só ver perfeição. É só quando elas estão no glamour da oração elevada. É só quando está tudo muito bem. É só quando elas estão em um lugar
especial para aquilo. Aí elas falam, nossa, hoje Jesus realmente agiu poderosamente na minha vida. Aí quando elas na casa delas têm problemas, confusões com os filhos, com o marido, fica brava, fica chateada, elas não têm coragem de falar que é Jesus que ficou bravo nelas. Elas falam, eu acho que eu pequei, deixa eu ir confessar. Então elas estão sempre se vendo, sempre vendo elas só separadas de Jesus. E aí que está o segredo, você não vai se ver. Você não vai ver que, isso escapou da vontade de Deus porque eu fiquei brava. Aí bati meu pé na quina do sofá, dei um xingo. Nossa Senhora, isso aqui não é Jesus de jeito nenhum. E ficou nervosa por ter sentido essa dor e batido. Aí você vai ficar olhando a miséria do xingo e não vai ver que aquilo ali é a vida de Jesus. Jesus quis que você batesse no pé na quina do sofá. E aquela dor é a dor que ele queria que você sentisse. E ele se alimenta da sua vida. Então, muitos só acham que Jesus só pode receber só glamour. Você tem que entender que você não dá nada. Tudo é ele. Então é ele mesmo querendo tirar esse ato de você. Ai, mas eu bati o pé na quina do sofá. É ele que quis tirar essa dor de você. Muitas vezes ele não tem esse espaço nos corações, porque as pessoas não atribuem a vida delas a Jesus. Elas acham que Jesus e Nossa Senhora é uma coisa linda, maravilhosa, lá no céu. E a vida delas é onde um miserável pecador aqui na terra. E o que elas vivem, elas não conseguem atribuir a Jesus só quando elas fazem uma caridade, quando elas fazem alguma virtude que parece a vida de Jesus. Entendeu? Mas o cotidiano, mas hoje eu briguei com meu filho até porque ele não obedeceu, não foi para a escola. Briguei com meu filho até. E eles não falam assim, tá certo, é Jesus. Jesus que queria isso mesmo, que Jesus é assim também, Jesus é firme. E ele quer esse ato meu, que uma mãe faça isso. Jesus também era assim com os apóstolos também. Quando os apóstolos estavam fazendo coisa errada. Ele também chamava a atenção deles. A pessoa não tem coragem de fazer isso, de ligar a vida dela de Jesus. Ela pode até ler sobre Jesus, mas ela vai falar, que lindo, olha como Jesus é lindo, perfeito aqui, acolá, olha isso, tal. Elas só vão ter coragem de ler isolado a vida dele, mas não vai ter coragem de fazer nenhuma reflexão, de falar, nossa, eu também passei por isso. Que Jesus passou. Mesmo quando elas meditam a paixão, entende? A dor delas não faz uma ligação com a dor de Jesus assim, elas não têm muita coragem. Por causa que falta o conhecimento. Que falta morrer para si mesmo. Entende? A gente também chegou assim, tinha medo de falar as coisas, não é? E depois a gente foi percebendo que não era perfeição, porque antes eu também tinha essa cabeça, eu pensava assim, no tempo que eu viver na vontade divina, eu vou me transformar em uma outra coisa. Então eu vou ser sempre muito perfeita no que eu fizer. O meu marido vai falar que a minha comida está sempre maravilhosa, que está tudo maravilhoso em perfeita ordem. A tendência, né? A gente percebe que nada disso acontece, nada disso acontece. Não tem esse glamour todo, não tem esse glamour. Mas muda dentro de nós a intenção, o conhecimento que você tem. É dentro de nós que muda tudo, né? Então, os véus continuam tendo, às vezes, aquela deformidade, vamos dizer assim. A gente tem aquela deformidade nossa, entendeu? Então, assim, as coisas continuam sendo o marido como ele é. Não estou dizendo que eles possam melhorar, não possam melhorar mais. Não vai ser esse marido, vai ser esses filhos. Vai ser essa casa, vai ser essa vida, vai ser esse trabalho. Esse mundo que nós estamos, né? Que a gente ainda está nesse mundo, assim, nessa realidade. Mas o que é que muda? E a gente tem que associar a vida de Jesus para a gente não ficar perdido. Porque Jesus também estava numa época muito difícil. Porque não estava um mundo uma maravilha quando Jesus estava vivo. Quem disse que foi perfeito para Jesus? Quem disse que ele encontrou pessoas abertas? A própria pátria dele rejeitou ele. Foi rejeitado na terra dele, não pode fazer muito milagre. Então na sua casa também você não faz milagre nenhum. Então assim, né? Você vê que tem até aquelas pessoas que mais vê você meditando, que mais acompanha sua vida, não tem às vezes interesse em fazer o mesmo. Então Jesus também passou por isso entre os mais próximos dele. Entendeu? Então assim, a vida de Jesus e a sua vida, mesmo que mude a época, o tempo, o império, como as coisas são,
Império Romano, hoje não tem, mas tem governantes também corruptos que exploram das pessoas. E você lida com isso, não é? Os juros, as circunstâncias difíceis. Por que as empresas estão passando tanto sofrimento? Por causa dos bancos que são corruptos, esse sistema burocrático que rouba do pobre, do trabalhador, que tira do empreendedor, que não incentiva os empreendedores, que prejudica as pessoas. Entendeu? Os juros abusivos, os roubos, os financiamentos que eles fazem para guerra, para arma, para tanta coisa, e tira do pobre. E a gente é que paga as contas das estupidezes que eles fazem. Então, assim, Jesus também vivia na época também, o Império Romano explorava. Então você vê que não está diferente da vida de Jesus, o que você vive. Entendeu? Jesus passou perrengue também, Jesus, Maria e José. Aí você passa perrengue também. Então, o que falta é o conhecimento para as pessoas ligar a vida delas a Jesus, porque não está diferente. Não está diferente. Mas a hóstia viva precisa estar viva, pensando, refletindo, com consciência, entendendo tudo isso. E é pelo conhecimento, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.